E a COP29 chegou ao fim no último fim de semana, mas o acordo histórico firmado entre as nações participantes ainda está gerando discussões, hein? Os participantes anunciaram 300 bilhões de dólares por ano a serem doados pelos países ricos aos países em desenvolvimento até 2035, com o objetivo de combater e mitigar a crise climática. O acordo substitui os 100 bilhões de dólares anuais originalmente previstos para o período de 2020 a 2025, mas ainda é visto como insuficiente por muitos dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas que defendiam uma meta de 1,3 trilhão anuais de dólares. Vamos conversar sobre isso com o professor da FGV, Daniel Vargas. Boa tarde, Daniel. Seja bem-vindo ao Planeta Campo. Qual que é a avaliação que o senhor faz em relação a esse valor que foi acordado? Boa tarde, é um prazer falar com você, Márcio, e com os telespectadores. Essa COP teve uma particularidade. De certo modo, ela botou o dedo na ferida para discutir o tema que faltava, o recurso. Durante muitos anos, a gente debate o estabelecimento de metas, mas evita a discussão sobre os meios. A expectativa, segundo a análise de economistas, é que para cumprir as metas já estabelecidas, o mundo precisa, de um montante de pelo menos 1 trilhão de dólares todos os anos para arcar com os desafios da transição dele. Então, perto dessa referência, os 300 bilhões que podem vir, por exemplo, na forma de financiamento, gerando inclusive endividamentos de países em desenvolvimento, parece muito aquém da expectativa e da necessidade global. O que motivou esses países em desenvolvimento a considerarem esse acordo como insuficiente? Você trouxe já algumas análises, mas profundamente, por que esse valor então tem que ser maior, chegando perto aí da casa de 1 trilhão de dólares por ano, Daniel? Bom, existem um conjunto de razões. A primeira delas, para que o mundo consiga manter as emissões dentro do teto de segurança, que é 1,5 graus Celsius de elevação até 2100, há ainda necessidade de elevação das metas das NDCs nacionais. Segundo, cada vez é mais importante investimentos em adaptação climática, que é a maneira de aprimorar os sistemas produtivos para evitar os impactos ambientais. Terceiro, alguns países já estão literalmente com as águas nos calcanhares e precisarão ser indenizadas. Por fim, as metas já estabelecidas pela vasta maioria dos países em desenvolvimento são metas condicionadas, é dizer, eu me comprometo a reduzir emissões desde que os países ricos apoiem com financiamento ou com tecnologia. Se a meta e o compromisso estabelecido pelo mundo é baixo, significa que nós estamos muito aquém daquelas exigências e expectativas que a agenda climática impõe. Bom, e o Brasil ele reafirmou o compromisso com a redução de emissões de gases de efeito estufa e a meta de neutralidade climática, Daniel, até 2050. Como atingir essa meta e, na sua opinião, quais deverão ser as prioridades do nosso país? Bom, de certo modo, Márcio, o Brasil parece ter caminhado na direção contrária da orientação de Baku. O que Baku diz é: não basta fixar mais metas sem esclarecer os recursos. O Brasil jogou a nossa meta lá em cima. Será agora o compromisso nacional de cortar emissões de 67% nos próximos 10 anos, contado de 2005. Nós temos hoje uma das maiores metas do planeta. O próximo passo será desdobrar essa meta para os setores produtivos. Então, o que é uma obrigação com o mundo passará a ser uma dívida dos setores produtivos comprometidos brasileiros. E isso, por sua vez, terá um impacto de custos. Mas a grande pergunta é: e de onde vem o dinheiro para isso? Bom, queria te perguntar também em relação ao mercado de carbono, como que você viu essa regulamentação do mercado de carbono, de certa forma, pode contribuir para a gente atingir essa meta tão ousada, bem esclarecida por você aqui? Sim, ele pode contribuir, Márcio, porque ele é um mecanismo para orientar e canalizar o investimento privado e produtivo. Então, é como se ele criasse uma ponte entre um dinheiro verde que existe e as necessidades ambientais no chão da realidade.
porque ao funcionar o mercado de carbono, ele também ajuda a conduzir os recursos para aquelas atividades que talvez hoje não sejam tão interessantes, mas que com o complemento do recurso do carbono podem se tornar competitivas. Então, ao estabelecer um conjunto de padrões globais para esse mercado, nós damos um passo para harmonizar o diálogo mundial. Não precisa de cada país ir em uma direção. Por outro lado, também é importante destacar que há uma imensa preocupação com a chamada dupla contagem, que pode colocar em xeque a credibilidade do sistema. E para evitar essa dupla contagem, muitas vezes, a gente burocratiza demais o sistema. Então, a ONU vive esse impasse. Ela quer harmonizar, mas corre o risco também de travar demais os critérios de como esse mercado pode funcionar. Daniel, a gente tem mais um tempo para uma pergunta rapidamente aqui. Vamos falar da COP30 no Brasil. O senhor acredita que o Brasil pode avançar nas discussões sobre financiamento climático e agenda ambiental global? Eu acho que essa é a grande tarefa que agora o mundo trouxe para o Brasil. E pode ser uma grande oportunidade, Márcio, porque na base dessa tarefa está uma espécie de diálogo de surdos. De um lado, países em desenvolvimento que querem crescer com sustentabilidade e não têm meios. De outro lado, países ricos também se comprometem, se preocupam com a agenda climática, mas pouco apoiam. Como unir as duas pontas dessa equação? A saída, a meu ver, passa pela criação de um conjunto de padrões de sustentabilidade tropical, que sejam ajustados à nossa realidade produtiva e que ofereçam ao mundo a segurança de que esse recurso pode chegar e ajudar, ao mesmo tempo, a gerar renda, riqueza, investimento, produção, com sustentabilidade. Não é só o velho debate de eles emitem lá fora e a gente preserva a floresta. É um novo debate sobre como nós vamos poder crescer com financiamento, com apoio, mas com a nossa própria capacidade. E, ao fazer isso, também dá uma contribuição ao planeta. Daniel, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação, sempre contribuindo de forma fantástica aqui com a gente. Boa semana para você. Muito obrigado, sempre um prazer e até breve.